Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e você está no canal da Reable e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e também muito frequente, que é quando o nosso familiar, o nosso companheiro, nossa companheira, vai para uma instituição, para uma intervenção terapêutica, uma intervenção clínica e a gente fica morrendo de medo, morrendo de ansiosidade, sem saber como ele vai sair de lá, quem é a pessoa que a gente vai receber em casa quando o tratamento acabar. Se você está passando por isso agora, ou se você irá passar por isso e quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, sobre a minha perspectiva, a perspectiva aqui do canal, pelo que aconteceu também no contexto com a minha mãe, vem aqui comigo que esse assunto hoje está bem interessante. E o primeiro passo para essa conversa, o que a gente precisa fazer é olhar para a internação como algo completo e complexo, né? Afinal, a gente está pegando o indivíduo, tirando ele da rotina dele, da construção social dele, virando tudo isso de ponta cabeça e colocando ele num estabelecimento que ele não conhece, onde ele nunca esteve, para atingir um objetivo terapêutico. E, de fato, uma intervenção, né, ou uma internação, ela pode conduzir a uma desintoxicação aquelas pessoas que estão fazendo um consumo extremamente abusivo para si mesmo ou para as pessoas ao seu redor, para pessoas que estão em episódios de falta de controle próprio ou em episódios de violência acentuada. E nesse caso, realmente uma intervenção desse tipo, ela traz muitos benefícios para a estabilização emocional do indivíduo. Mas o que acontece também, e eu espero que não seja o seu caso, é que muitas famílias, depois de passarem por todos aqueles episódios de consumo, depois de tentarem várias soluções, elas já estão cansadas, elas já perderam grande parte da sua esperança, elas aceitam assim qualquer ideia de ajuda que elas entendam que vai trazer algum apoio, algum suporte para elas. E é nessas situações onde às vezes a gente encontra algumas furadas. Nesse contexto, é muito frequente internações em que a família fica completamente de fora de entender qual é o modelo de tratamento daquela instituição, quais são as práticas terapêuticas que ela oferece, quais são os profissionais que aquela instituição conta para executar aquele plano terapêutico, qual é a formação deles. E isso leva a situações onde aquela ideia terapêutica que foi o motivo pelo qual a pessoa foi para aquela instituição, ela se perde completamente, porque são muitos os lugares onde isso não é muito claro, essas coisas não são muito respeitadas. Mas considerando que a intervenção tenha acontecido em uma instituição que abraça os defeitos da pessoa humana e busca desenvolver eles a partir da realidade dela, aí a gente já pode ficar um pouquinho mais tranquilo e aí a gente já consegue começar a falar um pouquinho sobre como vai ser a pessoa que vai sair desse tratamento ao final desse processo. E para te ajudar a responder um pouquinho essa pergunta, a gente entender um pouco mais sobre isso, eu separei algumas perguntas que a gente pode se fazer para entender um pouco mais sobre isso. Antes que a pessoa saia da instituição, saia daquele tratamento, a gente tem que olhar para dentro de casa, para nós mesmos, para nossa família e entender. A gente tem que se perguntar o seguinte: número 1, o ambiente social que levou aquela pessoa a começar a fazer um uso problemático da droga sofreu alguma alteração? O nosso arranjo familiar, a dinâmica da nossa família, ela mudou alguma coisa? Pergunta número 2. Durante as suas visitas na instituição, conversando com a pessoa, você percebe que ela entende um pouquinho mais sobre os sentimentos, sobre as situações que faziam com que ela buscasse o consumo problemático daquela substância? Pergunta número 3. A gente precisa entender e precisa descobrir e investigar se a instituição em que o nosso familiar está, se a instituição está preparando aquela pessoa a substituir esses motivos de fuga da pessoa para a substância. Se a pessoa, por exemplo, usava a substância para procurar
um pouco mais de adrenalina, para procurar um pouco mais de emoção no viver, ou para procurar um pouco mais de sentido e de propósito, quais ferramentas a instituição está trabalhando com ela, está preparando ela, está armando ela, para que quando ela saia de lá e volte para a sua vida tradicional, para que ela possa usar essas ferramentas em vez de procurar a resposta no uso daquela substância novamente. Será que esse trabalho está sendo realmente bem feito e bem preparado? Questão número 4. Quais são os sonhos, os projetos, as expectativas que o nosso familiar, que o nosso filho, nossa filha, nosso parente tem para esse novo momento de vida que ela vai ter? A gente não pode esquecer que aquele momento é um momento em que ela está se preparando para novos caminhos. E o que ela está esperando desses novos caminhos? Esse diálogo ele é muito importante para que a gente esteja alinhado com esses sonhos e com essas expectativas dessa pessoa e para que a gente apoie eles na medida do possível. Número 5. Existe espaço no relacionamento entre vocês para que vocês consigam conversar de forma aberta sobre essas expectativas e sobre esses projetos? Isso é muito importante porque é comum que em relações onde o consumo de álcool e outras drogas é presente, que as relações percam muito da sua qualidade de escuta, de atenção, de empatia. A gente já tem um vídeo sobre isso, inclusive, eu vou colocar ele como sugestão aqui, mas é importante que você tenha essa abertura para o diálogo, porque a partir do momento que a pessoa está sonhando outras realidades para ela, que você abrace isso também e para isso, né, é necessário a escuta. Sexta pergunta: será que a sua família e as pessoas que também estão à volta dessa pessoa, será que elas estão preparadas, elas estão se organizando para ser um ponto de reforço positivo para essa pessoa assim que ela saia da instituição? Porque é muito comum também que a família, como ela está nesse ambiente de estresse em função do uso, que ela seja também um elemento depreciador do indivíduo, que questione a capacidade dele de superar os desafios dele, que diminua um pouco a autoconfiança dessa pessoa. Então, nós também, como família, a gente precisa passar por uma mudança de cabeça para que a gente não seja um elemento depreciador, um elemento negativo nesse novo momento do nosso familiar. Ao longo do processo que aconteceu com a minha mãe, durante a internação que ela passou de 4 meses, uma internação curta para alguns parâmetros, a gente falhou em alguns dos pontos que eu trouxe aqui para você, inclusive é por isso que eu trago eles dessa forma. A gente não teve mudanças no ambiente suficientes que mudassem, alterassem um pouco dos motivos do porquê que a minha mãe estava fazendo aquele uso problemático. E a gente, como família também, a gente não fez mudanças, a gente não teve substituições de padrões de comportamento, de pensamento, de formas de relacionamento com ela, para que ela também pudesse aproveitar um ambiente melhor para reforçar melhor as suas próprias práticas, as suas próprias condutas nesse novo momento. E aí, depois de um tempo, infelizmente, ela voltou a fazer o uso da substância porque essas condições familiares não tinham passado por alterações, não estavam mais positivas. Como você percebe, muitas dessas respostas para as perguntas que eu sugiro, você consegue ter não só lá quando a pessoa sai do tratamento, né? Você consegue ter essas respostas durante o próprio tratamento, durante as visitas que você consegue fazer no tratamento para conversar com a pessoa, para estar próximo, para prestar apoio, para dar suporte. E, inclusive, não espere que a pessoa saia da instituição para daí você descobrir como ela está, para você descobrir como é que ela está saindo de lá. Porque a construção mental, a construção do pensamento dela em relação a isso vai se dando ao longo desse tempo, dentro do tratamento. Então é muito importante que você consiga ir acompanhando, inclusive, a evolução desses raciocínios dela, dessa opinião dela, do posicionamento dela, durante esse tempo. Até porque, se você se desconecta dela esse tempo todo e só vai descobrir como é que ela está quando ela saiu, provavelmente isso já gerou um efeito psicológico nela de não se sentir bem querida, de não se sentir apoiada, de mais uma vez ter sido, de repente, abandonada pela família que não tem interesse
ou um interesse ativo na melhora dela. E com essas propostas, a gente acaba o vídeo de hoje. Eu quero saber se na sua situação você consegue aplicar essas perguntas que eu coloco e me fala também se você gostou desse vídeo, tá bom? Abraço e até semana que vem.